Meus amigos, mais um dia para a gente esquecer, né? O dia de ontem realmente, apesar do empate, né, foi um empate com sabor de derrota, como tantos outros. E é mais um vídeo aqui de opinião, mais um vídeo de desabafo, mais um vídeo que a gente vai fazer uma reflexão aqui e se fazer companhia. Afinal de contas, o torcedor tem se sentido cada vez mais solitário nessa caminhada da Série A, né, nessa solução por problemas. A torcida até tem feito a sua parte, né? Ido ao estádio, mesmo em jogos muito tardes, mesmo em situações adversas, a gente tem ido lá, feito a nossa parte, tentado, né, até mudar a nossa mentalidade para ter um pouco mais de calma, para aceitar um pouco mais esse projeto do City Futebol Group, mas tem sido cada vez mais difícil, né? E eu separei, né, no vídeo de hoje, inclusive eu não vou colocar a vinheta, né, em respeito ao torcedor, né? De fato, hoje a gente vai bater um papo e tentar ser o mais breve possível nesse desabafo, porque eu vou colocar alguns tweets e a gente vai fazer algumas reflexões juntos. Então, convoco vocês aí nos comentários a falarem sobre o sentimento de vocês, como tem sido torcer pro Bahia, quem vocês acham que são os culpados. Eu sei que em um momento de causa, às vezes até apontar os culpados é uma situação complicada, mas eu acho que já se passaram 7 meses, né? Então, a gente já sabe quem é que tem cometido mais erros, já sabe quem é que tem pisado na bola, vacilado com o projeto, né? E enfim, a gente está aqui sim para poder apontar os dedos, porque é chegada a hora da gente também apontar os dedos para saber quais soluções a gente pode tomar. E é assim que a vida funciona. Então, não tem mais para onde fugir, né? A gente já não está mais no início da competição, já não está mais no início do projeto, o projeto já está caminhando, né? E enfim, as respostas precisam ser dadas o quanto antes e o torcedor está aqui para cobrar. Eu estou aqui para cobrar e estou aqui justamente para falar, né, sobre essa quebra de expectativa. Sei que ninguém prometeu nada, né, mas tudo que foi dito, de certo modo, a curto prazo, para mim, eu tive o entendimento de que as coisas seriam bem mais tranquilas do que tem sido, né, e no entanto, parece que o trabalho não tem acompanhado essas promessas curtas, né, que embora não sejam tão profundas, sejam rasas, mas que davam a gente o entendimento de que as coisas poderiam ser melhores. Então sim, eu confesso aqui abertamente, com toda humildade, que eu me frustrei, criei expectativas que talvez ninguém tenha criado por mim, mas eu como torcedor me dei a oportunidade, né, de poder sonhar um pouco mais, de poder acreditar um pouco mais, de entender que eu não precisaria mais focar no dinheiro, e sim no projeto, e sim no planejamento, mas isso não tem acontecido, né? Até então, as pessoas que lá estão podem até estar fazendo o que podem, mas não é o suficiente, não é o máximo, elas estão sendo incompetentes, elas não estão conseguindo chegar no foco e resolver o problema de uma vez por todas, né? A gente já começou a temporada mal, até o momento a gente tem conseguido até os trancos e barrancos um desempenho ok na Copa do Brasil, né? Nada de extraordinário, tem sido de fato nos trancos e barrancos, contando também com muita sorte, né? Mas por outro lado, esse trabalho precisa ser revisto, não adianta trabalhar muito e trabalhar errado, né? E de qualquer maneira eu quero compartilhar aqui com vocês alguns tweets que, lendo nessa madrugada, eu achei que seriam pertinentes para a gente trazer, para poder fazer reflexões do tipo que os torcedores estão tentando mudar, como eu já falei, a gente está tentando se adaptar, mas o City Futebol Group parece não entender o futebol brasileiro, parece não entender o torcedor do Sport Clube Bahia, parece não entender o momento e parece não entender que o planejamento que foi feito precisa ser reajustado, como em toda empresa, né? Sei que dificilmente a gente vai ouvir um representante como o Cadu Santoro vir novamente falar sobre planos e tudo mais, né? Que isso não é uma filosofia do grupo, e eu entendo e respeito, mas eu preciso também que eles respeitem como é que funciona o futebol brasileiro. Tudo bem, algumas coisas a gente tem que mudar, né? Esse negócio de ter que demitir treinador a qualquer custo, esse negócio de queimar jogador da base e outras coisas mais. A gente precisa realmente reavaliar com essa nova filosofia que tem sido trazida aqui para o nosso Bahia. Mas eles também precisam entender que chegou aqui e precisam respeitar algumas tradições. Então, não seria nada demais, né? Se o próprio City Futebol Group chegasse, o Cadu Santoro chegasse e falasse sobre o planejamento, falasse sobre os erros, o que está sendo feito para serem ajustados. Tá trabalhando no silêncio. Então é o suficiente. Até lá, muita gente vai morrer do coração, muita gente vai se irritar, muita gente vai abandonar, muita gente vai largar de mão, muita gente vai, sabe, desassociar, embora eu acho que isso não seja, né, lá a grande solução dos problemas, mas enfim, a gente tem que respeitar, é o sentimento do torcedor e é legítimo, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre mais coisas aqui ao longo do que a gente for discutindo, mas eu quero colocar aqui na tela para vocês um tweet, né, mas sendo direto, vou colocar o primeiro de Pedro Henriques, né, que ele fala que Paiva é um ótimo escudo para o City Futebol Group, né, e aí eu quero lembrar para vocês, logo nesse primeiro trecho que ele fala aqui, daquele momento em que Paiva estava tendo insucessos no Campeonato Baiano, foi questionado, disse que não passava por ele o crivo, né, do planejamento do jogo e que, enfim, a filosofia não era ele quem ditava, e ali já começava a soar alguma coisa meio estranha, né. Até então tudo bem, a gente aceitava porque acreditava que o City Futebol Group fosse ter um entendimento rápido do que era o futebol brasileiro, mas não teve. Isso até prejudicou
prejudicou o Paiva lá no início, né? Tanto é que depois dessa declaração ele conseguiu até implementar lá os 3 zagueiros e outras coisas mais, deu um alento, deu um respiro, mas não foi o suficiente, não tem sido o suficiente, né? E ele complementa: a campanha sofrível recai sobre o português, isso é inegável. Ele é um dos culpados direto pela irresponsabilidade com alguns jogos, pela negligência, pela insistência e, sobretudo, pelas falas que poderiam ter sido evitadas, né? A gente sabe como é o treinador português, mas mesmo assim, de novo, eles estão aqui, precisam se adaptar à realidade da gente, né? Mas a ausência de um posicionamento dos donos do clube sobre o planejamento para a temporada e o curto prazo são ignorados. O desequilíbrio do elenco, embora reconhecido, vira secundário, o bode expiatório que morra. Pois é, assim como o Paiva é culpado, e eu acho que ele não é o principal culpado, o elenco foi mal montado e precisa ser reajustado, e hoje nós estamos no 7º dia de janela e nada foi dito, né? Só a gente que está especulando, raspando o tacho, indo atrás, correndo para poder ter algum alento, alguém que nos diga alguma coisa. E esse é o nosso papel nesse momento, de compartilhar esse conhecimento com vocês. Mas de verdade, o clube já poderia ter aparecido para dar algum tipo de satisfação. Sei que será difícil, mas faz parte daquela adaptação. Se o torcedor está se adaptando, o outro lado também tem que se adaptar, né? Eu tive esse entendimento só de maneira tardia, né? Até então eu estava realmente cego pelo planejamento, pelos planos, pelo dinheiro, por tudo que poderia melhorar o nosso Sport Clube Bahia, mas a curto prazo isso não tem sido tão representativo dentro do campo. Fora até tem resolvido, mas dentro do campo não. E algumas contratações realmente parece que pra gente, de forma isolada, valeu muito a pena, foi legal, né? Poderia ter contribuído, algumas até estão contribuindo, estão dando respostas, né, a curto prazo, outras estão sendo resgatadas, mas tem outros como o Chaves, por exemplo, que tem contribuído de maneira negativa, influenciado de maneira negativa. Eu não quero aqui queimar o jogador, porque eu acho que ele pode render, inclusive porque ele já tem um histórico bom e por ser jovem, né? Mas nesse exato momento, na dividida entre Bahia e Chaves, vai ser o Bahia, meu amigo. Chaves que fique no banco e que amargure aí o banco dele, que procure resolver os problemas técnicos e físicos e psicológicos, né? A gente não pode ficar se curvando à vontade de nenhum jogador. Hoje, quem não tá bem vai ter que amargar o banco, e outro que assuma a responsabilidade de ser titular. Sei que é difícil, mas de alguma maneira é uma resposta que tem que ser dada para o próprio grupo, para que eles possam se adaptar, né? Já passou do tempo de passar a mão na cabeça de jogador. Hoje a gente tem que ser pelo Bahia e tem que correr atrás do prejuízo. E Paiva que entenda isso. Mas enfim, concordo com o que o Pedro Henrique disse e já vou complementando aqui com o de Cássio, né? Que ele fala aqui a respeito da entrevista de Paiva, que ele disse que Paiva, né, após o jogo, deixou claro que o foco da partida hoje estava comprometido pelo jogo do Grêmio. Ou seja, teve um problema de comprometimento, teve um problema de planejamento, né? Poderia ter sido planejado melhor as substituições e outras coisas mais. Ele até tentou, coitado, correr atrás do prejuízo no primeiro tempo, mas já era tarde demais, né? Enfim, Chaves já havia cometido um erro grosseiro, o Bahia já tinha sido acuado, né? E quando tentou ter força, já era tarde demais, né? O empate já estava ali beirando quase que a derrota. Mas, enfim, desaforo com a Série A. Uma competição em que o Bahia não sabe sequer o que é ficar entre os 10 primeiros há bastante tempo. Foi como eu te falei. Eu não vi problema nenhum em ele escalar Chaves, assim, no início, porque, de fato, é um investimento alto e a gente sempre acredita que possa dar retorno. Mas se a gente parar pra pensar, Rian tá pedindo passagem. Ele não deveria estar no banco. E é um garoto jovem e eu sei que aguenta jogar, né, os 90 minutos, ou se não jogar 90 minutos, que fizesse um planejamento para colocar ele iniciando, segurando mais a onda, depois Chaves no final, enfim. Dava para ter melhorado, né? Mas, de qualquer maneira, ele tentou fazer essa mudança, surtiu algum efeito, mas não foi suficiente. Me parece que ele não tem domínio total sobre o que é o elenco do Bahia e a competição, né? Aos poucos a gente vai entendendo que está sendo negligenciada e eu espero que não seja tarde demais para o Bahia acordar para essa realidade, né? O próprio Cássio até traz os números aqui, né, a respeito do que tem sido o Bahia, né? Ele fala aqui que são 14 jogos na Série A, vencendo somente 3, né? A última partida que venceu quando ganhou o Curitiba foi depois contra o Palmeiras, né? Quebrando aquele tabu, aquela partida realmente que foi boa para o torcedor resgatar, né, a sua moral, para o elenco entender que poderia mais, mas ainda assim morreu no próximo jogo, né? Então, na Copa do Brasil, desde a goleada por Volta Redonda, são 3 empates seguidos, tomando 2 gols nos acréscimos. Ele fala aqui a respeito da Arena Pantanal, que a gente poderia ter conseguido tentar virar o jogo, mas, né, só no empate e morreu por aquilo ali mesmo, né? E após a janela, se o Bahia reforçar, só vai restar avaliar o trabalho do técnico. Hoje o trabalho de Paiva se ampara em erros individuais e atletas que comprometem os jogos. Tudo isso porque a gente está dividindo realmente a atenção entre a culpa entre Paiva, Cadu Santoro e o elenco. Nesse aspecto, essa tríade aí é bastante culpada, né? Mas enfim, ele fala que são 7 meses de trabalho que são muito ruins, poucos momentos bons e dificuldades imensas, né? E isso aqui sobrecai sobre o torcedor, que justamente a gente tenta, nesses poucos lampejos que tem de um drible, de um gol, de uma passada de fase na Copa do Brasil, né, tentar resgatar
a nossa moral, de incentivar a equipe, mas isso morre, né? Não tem constância, e isso é o que deixa o torcedor extremamente chateado, né? Eu mesmo já estou de saco cheio, mas não vou abandonar o Bahia jamais, né? Mas vou fazer cada vez mais críticas mais contundentes, porque, por fim, quero compartilhar com vocês até um próprio tweet meu, né, que eu digo a respeito, né, da janela, inclusive porque hoje, né, se eu não me engano, fazem 7 dias, são 7 dias, né, e nenhum nome foi anunciado pelo Bahia. Isso é uma brincadeira. Sei que as coisas não são fáceis, mesmo com grana, porque a gente já tem visto aí alguns jogadores que foram contratados que não renderam, então o problema não é só lidar com dinheiro, é saber como lidar com dinheiro. E então, a gente precisa ter cautela, mas a gente não pode ser permissivo, não pode ser passivo. Já deveria ter sido aberta essa janela com no máximo 3 nomes, e esses 3 nomes deveriam ser titulares e já deveriam estar jogando. Mas até então não aconteceu. E agora pensem comigo, né? São 6, 7 dias, né? Perdidos em treinamento, entrosamento, adaptação e outras coisas mais. Então o Cadu Santoro precisa ser cobrado. O City Futebol Group precisa ser cobrado. Não é só Paiva nem são os jogadores, não. Embora eles tenham culpa direta e precisem correr atrás do prejuízo. Precisam dar uma resposta. O tempo de início de competição já passou. A paciência que o torcedor do Bahia tinha também já está começando a acabar, se não já acabou para alguns. Ah, fulano não tá rendendo muito bem nessas primeiras porque tá se adaptando ao esquema, porque tá pegando condicionamento físico, porque veio da Europa, veio da China, veio do Japão, veio do raio que parte e tá tentando melhorar, se adaptar. Não. 7 dias são uma semana imprescindível para poder, pelo menos o jogador pegar um ritmo, entender quem são os atletas do elenco, se adaptar, melhorar, enfim, já passou do tempo, né? O trabalho tem sido até feito e eu não duvido disso, mas tem sido mal feito. Já deveria ter sido anunciado esses nomes. O problema do Bahia hoje é o problema do Bahia desde a primeira rodada, então não tem desculpa. A cobrança tá sendo feita, eu tô fazendo meu desabafo aqui, eu quero que os torcedores também manifestem o seu desejo aqui, né? Os seus culpados, quem você acha que ainda pode melhorar, quem você acha que tá comprometendo e qual destino você daria para essa pessoa. No meu caso, eu sei que eu estou focalizando muito em Chaves, né? Porque é o maior investimento do clube, então inevitavelmente isso vai cair sobre ele também. Não que ele seja o completo culpado, temos muitos outros, mas personificando nele, hoje ele é banco. Que esse banco sirva para ele tanto quanto serve para os outros, que não independentemente se você custou 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 18 milhões, você precisa saber lidar com as dificuldades, né? Então se ele tem problemas para serem tratados, que seja no banco, mas que ele entenda que quando a gente precisar dele, ele está sendo pago e ele precisa melhorar o quanto antes. A gente já está falando sobre o ser humano, sim, mas é chegada a hora do ser humano também entender que nas dificuldades ele precisa crescer, e eu não estou vendo isso, não. Erro após erro, sei que a cabeça humana é difícil, né, que tem jogadores aí que estão tentando, mas só a tentativa não é o suficiente, tem que trabalhar mais, tem que ser mais cobrado e tem que ir para o embate, né? Na dificuldade, a gente vê quem realmente está colado com a gente e quem quer algo melhor pelo Sport Clube Bahia. Mais um vídeo de desabafo aqui, quero a contribuição de vocês, me desculpe se eu me exaltei, se eu falei alguma coisa aqui que seja inadequada, mas foi do meu coração, né, quis compartilhar isso com vocês e abrir essa oportunidade para que vocês também possam, né, conversar entre vocês aí no chat, levantar outros pontos, discordar e até mesmo melhorar o nosso debate aqui, beleza? É isso. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?